temos sentido, Senhor, as grandes coisas que o Senhor tem feito, Pai, através do louvor, através da sua presença nesse lugar. E tenho certeza também, Senhor, que já nas casas, nos lares, no trabalho, aonde cada um dos seus filhos estiver, Senhor, a tua presença também está lá. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue a grande obra que o Senhor tem nesse dia em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Que a tua presença venha inundar as nossas vidas, para que nós possamos ser ainda mais cheios do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que bom estar aqui com vocês nesse dia e podendo estar participando deste culto tão abençoado que nós temos, e como é tão gostosa essa presença de Deus. Hoje eu vou estar, pela graça de Deus, ministrando a palavra aqui. O pastor Canté esteve ministrando já há 2 semanas a respeito da identidade. E como nós fomos poderosamente abençoados pelo Senhor, pela palavra que o pastor esteve ministrando sobre as nossas vidas. E hoje eu vou estar finalizando essa série de 3 palavras, também falando a respeito de identidade. Porque isso é algo tão importante na nossa vida, no nosso chamado, na nossa vida espiritual e também até mesmo na nossa vida terrena aqui. E o pastor esteve há 2 domingos falando a respeito da importância da identidade, construindo justamente essa identidade que nós temos em Deus, do que nós precisamos saber e reconhecer que o Senhor tem em nós. E hoje eu quero falar de algo que pode parecer um pouco contrário, mas eu não vou estar falando ao contrário do que o pastor ensinou, mas justamente vou estar reafirmando o que ele disse. Mas hoje eu quero falar a respeito de algumas dificuldades que nós podemos passar quando nós conhecemos a nossa identidade em Deus, nós sabemos de quem é Deus e quem nós somos em Deus, mas mesmo assim, por algum momento, podemos passar por situações difíceis. Talvez quando nós vemos alguma pessoa que entendeu o seu chamado em Deus, entendeu a identidade que ele tem no Senhor, ele começa a viver aquilo que Deus tem para ele. E nós, já como super cristãos e santos espirituais, podemos ter a leitura de que, esse irmão então, ele entendeu a identidade em Deus, porque ele entendeu quem é em Deus e agora ele começou a servir a Deus segundo a identidade que ele tem. Mas também por algum momento nós podemos ver uma pessoa que ela sabe quem é em Deus, mas por algum momento começa a passar um momento de dificuldade na sua caminhada com o Senhor. Às vezes algum momento de dúvida. E nós também, como super espirituais e santos, podemos já fazer a leitura dessa situação como: puxa, esse irmão aí está desviando. Ele não tem vida com Deus, porque ele estava servindo ao Senhor, ele estava fazendo aquilo que Deus pediu para ele fazer, mas ele está tendo dificuldade nisso, então ele não tem vida com Deus, porque senão ele sempre ia ter reafirmado dentro dele a identidade que o Senhor tem para ele. Mas nem sempre isso é verdade. E eu também quero que você preste atenção, que eu estou falando das pessoas que conhecem a identidade que tem no Senhor e depois estão passando por um momento de dificuldade. Eu não estou falando das pessoas que caminham com o Senhor e depois voltam à prática da velha criatura. Isso é outra coisa. Eu estou falando das pessoas que continuam na presença de Deus, mas às vezes passam por um momento em que as coisas não se tornam muito claras na sua vida. Será que isso é realmente possível acontecer? Nós vemos esses casos, por exemplo, na vida de Elias. Elias, ele, depois de ter uma grande vitória sobre os profetas de Baal, aonde Deus agiu ali de uma maneira sobrenatural, uma maneira fantástica, nós vemos que Elias se recolheu em uma caverna com medo de uma mulher. Mas Elias não era um homem desviado.
Elias era um homem de Deus e ele tinha acabado de vencer aquela batalha com os profetas de Baal. Talvez alguém pudesse falar: ixi, esse Elias aí, eu sabia que ele não era tão de Deus assim. Porque há um mês atrás ele estava lá e orando e Deus descendo fogo e fazendo as coisas, mas agora ele está dentro de uma caverna. Era tudo fingimento isso que Elias estava fazendo. Então nós devemos cuidar muito com o tipo de rótulo ou leitura que nós damos às pessoas. Porque muitas vezes nós não sabemos o que elas estão passando. Nós não sabemos que situação levou a que ele tivesse essa atitude. Mas hoje eu não queria falar sobre Elias, e sim eu gostaria de falar a respeito de João Batista. João Batista foi um homem tão importante da Bíblia, e eu queria hoje estar falando a respeito disso, sobre essa dificuldade que João Batista também teve. Mas antes de tudo, quem foi João Batista? João Batista foi um mensageiro enviado por Deus para que pudesse anunciar que o Messias estava vindo. João Batista era filho de Isabel, que era estéril, e Zacarias, que era um profeta de Jerusalém, era um sacerdote de Jerusalém. Mas Isabel não podia ter filhos, e quando o anjo do Senhor apareceu a Zacarias e falou que a sua esposa ia ficar grávida, por ela ser estéril e já de idade, Zacarias não acreditou no que o anjo estava lhe falando. E por razão dessa dúvida que ele teve do que o Senhor estava lhe falando através daquele anjo, e o anjo falou que ele ficaria mudo até que o seu filho nascesse. Veja que interessante, ele ia ser pai do mensageiro que anunciaria o Messias. E como ele mesmo já não creu no que Deus poderia fazer, ele era o pai do que ia trazer a mensagem, e ficou mudo para não falar bobeira, já que ele não acreditava, duvidou do que Deus poderia fazer. E justamente João Batista estava vindo anunciar a vinda do Messias. Esse João Batista, ele era primo de Jesus, e João Batista também não era o discípulo que Jesus teve depois. João Batista foi um, e João, discípulo de Jesus, foi outro, e hoje nós vamos estar falando de João Batista, e não do discípulo de Jesus. Para que a gente possa entender a importância de João Batista, Isaías, já 700 anos antes de João Batista nascer, ele já falou a respeito de João Batista. Eu gostaria de ler com vocês em Isaías, capítulo 40, versículo 3. Isaías 40, versículo 3, diz assim: uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto o caminho reto para o nosso Deus. Então aqui, muito antes ainda que João Batista nascesse, o Senhor já tinha anunciado através da vida de Isaías que esse homem ia vir, que esse enviado do Senhor viria preparando o caminho para que então o Messias pudesse vir. Depois nós vemos que Jesus, que nasceu João Batista, também Jesus, e agora Jesus já tinha iniciado o seu ministério. Eu gostaria de ler esse texto aqui, que você prestasse muita atenção, que é a base da nossa palavra. Está em Lucas capítulo 7, vamos ler do versículo 17 ao 23. Lucas 7, do 17 ao 23. Como já disse aqui, Jesus já estava fazendo maravilhas, e então esse texto diz assim: essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e região circunvizinhas. Os discípulos de João Batista contaram todas as coisas, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntá-los. Vou ler de novo 18. Os discípulos de João Batista contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro?
Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: volte e anunciam a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Então nós vemos que João Batista tinha nascido, depois ele foi criado no deserto, e ele sabia quem ele era, porque as coisas em que ele anunciava, como também eu gostaria de ler com vocês em Malaquias capítulo 3, versículo 1, onde Deus também reafirma isso. Diz assim, Malaquias 3:1: vejam, eu enviarei o meu mensageiro que prepara o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Agora Malaquias está falando aqui ainda 400 anos antes de nascer João Batista, que Deus enviaria aquele mensageiro antes que o rei, antes que o Messias chegasse. E agora também gostaria de ler com vocês Lucas capítulo 3, versículo do 1 ao 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador de Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe, tetrarca da Itureia e Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos seus pecados. Então João Batista sabia exatamente quem ele era, porque ele veio, depois ele batizou Jesus, e também Isaías falou que o Filho, o Messias, quando ele viesse, o Espírito Santo viria sobre ele e permaneceria nele. E nós vemos que João Batista batizou Jesus. Quando Jesus subiu das águas, veio o Espírito Santo e pousou sobre ele. Depois o próprio João Batista dá testemunho disso. Nós vemos no Evangelho de João. Então, todas essas coisas mostram aqui que Jesus realmente é o Messias. Mas nós vemos que João, nesse momento, estava com essa dúvida em seu coração. Então nós vemos que quando João Batista, esse profeta do Senhor, ele estava ali para anunciar o que o Messias viria a fazer. E assim como vários outros profetas, como Isaías, Jeremias, Daniel, que anunciavam e desenhavam a vinda do Messias, mas eles estavam ainda há muito tempo antes de que o Messias viesse realmente. E com toda certeza, todos esses homens, todos esses profetas messiânicos que falavam a respeito da vinda de Jesus, eles gostariam de estar no lugar de João Batista. Porque embora todos eles anunciavam a vinda de Jesus, mas João Batista foi aquele que teve o privilégio de poder preparar o caminho para o Messias. João Batista foi aquele que teve a grande honra de poder abrir as portas para que o Messias chegasse. Os outros anunciavam a vinda dele, mas João Batista agora estava diante do Messias. Ele foi aquele que teve a honra de batizar o próprio Jesus. Então nós vemos este grande privilégio que João Batista teve acima dos outros profetas, pois ele realmente tinha tido esse contato pessoal com Jesus.
E agora nós vemos que João Batista estava ali falando a respeito das coisas em que iriam acontecer, preparando o caminho para Jesus. E aí nós vemos no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 15 e 16, diz assim: o povo estava em grande expectativa, questionando em seus corações se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso que eu, que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí nós vemos que a grandeza do que João Batista estava fazendo, porque ele fazia tantas coisas, Deus agia tanto através da sua vida, que o povo estava até desconfiando que ele já era o Messias, porque as coisas que aconteciam através da vida dele, lembrando que aqui o povo já estava há 400 anos sem ouvir Deus falar, e agora vem João Batista fazendo essas coisas, fazendo esses prodígios, e o povo já está falando: não, esse João Batista é o Messias. E aí parece que fica sem razão essa pergunta em que nós lemos aqui no começo do texto, João Batista pedindo aos seus discípulos para que eles fossem até Jesus, perguntar se realmente ele era Jesus. Se João Batista já tinha vivenciado todas essas coisas, mas quando o povo aqui estava querendo dizer que João Batista era o Messias, ele já responde: não, vocês pensam que eu estou fazendo grandes coisas? Não, eu sou o que batiza com água, mas vai vir um outro muito maior que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E esse fogo que está falando aqui nesse texto não é o fogo em si do Espírito Santo, do sobrenatural, mas aquele fogo que justamente vem trazer a justiça, que vem endireitar o nosso coração para que nós possamos receber o Espírito Santo. E ele diz que ele era tão pequeno que ele não era digno nem de desamarrar as sandálias de Jesus, sendo que isso seria algo de uma servidão tão grande, porque nem os próprios escravos eram obrigados a desatar as sandálias de alguém. Mas ele se coloca em posição tão inferior a Jesus, que ele diz que nem mesmo as sandálias ele poderia desatar. E agora nós vemos que João era tão importante, e também tão importante na vinda do Messias, que o próprio Jesus usou a João para que pudesse falar com os fariseus, quando eles estavam ali questionando a autoridade em que Jesus estava fazendo milagres. Jesus estava fazendo grandes coisas, e os fariseus então chegam até Jesus e começam a questionar. Gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 21, do 23 ao 27. Mateus 21, do 23 ao 27. Diz assim: Jesus entrou no templo e, quando ensinava, aproximava-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntavam: com que autoridade você está fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: eu lhes também farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Então Jesus pergunta a eles: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se nós dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. E aí nós vemos aqui então que Jesus usa João para poder responder aos fariseus. Eles queriam saber de onde vinha a autoridade de Jesus, mas Jesus, como também era muito bom nisso, ele devolve com uma outra pergunta a resposta dos fariseus. E ele fala: o batismo de João é dos céus ou é dos homens? E assim como desde quando em Malaquias eles já tinham anunciado que o mensageiro viria antes do Messias.
E se esses homens aqui assumissem que o batismo de João era do céu, então automaticamente eles estavam falando que João era o enviado que veio anunciar o Messias, que Jesus era o Messias. E eles não podiam falar isso. Como também Jesus, que estava ali com a sua autoridade, não quis os responder. Porque se eles não sabiam, não reconheciam quem veio anunciar, também não o reconheciam porque ele foi o enviado que João veio anunciar. E muito menos reconheceriam a autoridade daquele que o enviou, que era Deus. Então, Jesus não responde aquela pergunta, porque eles também não sabiam. E nós vemos aqui que foi essa dúvida em que eles tinham a respeito de Jesus, essa dúvida que João tinha a respeito de Jesus, depois eles foram esclarecidos. Agora eu gostaria de ler com vocês Isaías capítulo 6, versículo 1 e 2. Isaías capítulo 6, versículo 1 e 2, diz assim: O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade dos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança de Deus, para consolar todos que andam tristes. Aqui a dúvida em que João Batista tinha a respeito de Jesus era em função, não se ele realmente era Jesus, mas é porque João Batista tinha passado toda a sua vida pregando, ensinando de que o Messias viria, assim como nós lemos nesse texto aqui de Isaías, que ele vinha ungido para pregar as boas novas aos pobres. E eu gostaria que você guardasse essa palavra no coração. Pregar, o Messias veio para pregar as boas notícias aos pobres, aos que estão com o coração amargurado. Mas a dúvida que João Batista tinha era porque também Jesus vinha para libertar os cativos e tirar das trevas os prisioneiros. Quando João Batista falou que os seus discípulos deveriam ir ver quem era Jesus, João Batista estava dentro do cárcere, porque quando Herodes estava ali em adultério com Herodias, que era sua sobrinha, João Batista foi levado à prisão, porque ele estava denunciando o pecado de Herodes, e Herodes o mandou prender. E João está de modo que ele não tinha nenhuma culpa, ele estava preso, e a dúvida que estava em seu coração era se o Messias estava vindo para libertar os que estavam presos. E João Batista estava preso injustamente. Jesus veio para fazer a justiça. E por que então Jesus não tirava João Batista ali da cadeia? João Batista estava lá, já com os dias contados para que viesse a sua morte. E ele anunciou durante toda a sua vida que o Messias vinha libertar os cativos, vinha libertar os que estavam em trevas, os prisioneiros. Mas os dias passavam e João Batista continuava dentro daquela cela. E aí nós vemos que João Batista agora, ele tem essa sua certa crise de identidade. Quando ele pergunta ao Senhor por quê, quando ele pergunta a Jesus se realmente Jesus era Jesus. Mas o que nos torna aqui mais interessante essa pergunta de João, embora a questão que ele queria saber era por que Jesus então não vinha com justiça e libertava ele daquela cela. Mas a pergunta de João era muito mais profunda que isso. João Batista não queria só saber se Jesus realmente era Jesus, mas com aquela pergunta, se Jesus não fosse Jesus, João Batista também não era o enviado de Deus. E aqui nós podemos começar a entender essa crise que tinha dentro do coração de João Batista.
Ele passou a vida inteira ensinando que o Messias estava à porta e vinha. Ele dedicou toda a sua vida para que ele preparasse o caminho e o Messias viesse. Ele era o mensageiro que anunciava isso. Ele foi a pessoa que veio pregar as boas novas do Senhor, mas principalmente ele batizava aqui, diz, com o perdão dos pecados, com o arrependimento. Essa era a pregação de João Batista. E agora ele passa toda a sua vida ensinando isso, mas será que realmente esse que ele anunciava como sendo o Messias, o Filho de Deus, realmente era o Filho de Deus? Talvez nesse momento podia estar passando pela cabeça de João Batista que toda a sua vida não passava de uma mentira. Não que o que ele estivesse fazendo tinha sido errado, mas ele passou a vida inteira acreditando de que Jesus era o que o Senhor enviou, o que Deus enviou. Isso também pode, por algum momento, em nossa cabeça, em nosso coração, vir essa dúvida: será que realmente eu estou fazendo aquilo que Deus pediu que eu fizesse? Será que realmente Deus pediu para que eu estivesse fazendo isso que hoje eu faço? Ou será que por algum momento eu agi por emoção e acabei confundindo o chamado de Deus para a minha vida? Será que esse momento que hoje eu passo, já passei ou posso passar ainda lá na frente? Será que esse momento de dificuldade é aquilo que vai colocar essa dúvida em nosso coração? Se realmente o ministério que hoje nós realizamos foi o Senhor que nos chamou a fazer? Ou foi algo que nossas emoções nos confundiram? João Batista estava passando por esse momento e ele queria entender o que estava acontecendo com ele. Se ele realmente era o João Batista, ou se ele era um profeta ou alguém que se confundiu com tudo que aconteceu. Mas nós vemos que ele foi fazer a coisa certa. Porque assim como nós vemos, nós já lemos aqui no texto que diz que aonde João Batista pregava, reuniam a multidão, e aquela multidão dizia: não, esse é o Messias. O coração daquelas pessoas diziam que João Batista era o Messias. E aí você veja o quanto parecido ele era, quanto a identidade de João Batista era parecido com o do Messias, que era Jesus. E aí ele podia, para querer responder essa necessidade do seu coração, e buscar resposta naquelas pessoas que estavam à sua volta. Ele tinha aqui seus discípulos que caminhavam a todo momento à sua volta. E ele podia chegar para os seus discípulos e falar: ô meus discípulos, vocês caminham tão de perto aqui comigo, eu queria que vocês me falassem, eu realmente sou o enviado de Jesus, o enviado de Deus para anunciar o Messias? Eu realmente sou esse homem portador dessas boas novas aonde Jesus estava vindo? Eu sou realmente esse homem que veio preparar o caminho? Ou ele podia ir diante dessa multidão aqui, né, pedir a resposta no meio dessa multidão, aonde todos ali já falavam: não, esse é o cara, esse é o Messias, ele faz grandes coisas. Embora todas essas pessoas, tanto os discípulos como a multidão que estava aqui ao seu lado, a Bíblia não diz que nenhum desses aqui tinha um coração mau para que pudesse orientar a João Batista. Mas por muitas vezes nós podemos querer buscar as respostas, mas no fundo nós não queremos uma resposta. Nós queremos ouvir aquilo que o nosso coração está disposto a ouvir. Tudo que João Batista queria ouvir nesse momento é sim, realmente você é o mensageiro que veio anunciar Jesus. E seria fácil dele perguntar para os seus discípulos, ou perguntar ali para essas pessoas se ele era esse enviado de Deus. E provavelmente a resposta ia ser: sim, você é o enviado de Deus. Nós já vemos por tudo que você fez. Nós já vemos aqui durante a sua caminhada o que estava acontecendo.
Mas João Batista não foi buscar apenas uma resposta que pudesse agradar o seu coração. Aquela resposta que nós tanto queremos ouvir. Mas João Batista pede que os seus discípulos fossem no lugar certo, que era a presença de Jesus. Às vezes, em alguns momentos, enquanto o nosso coração se encontra aflito, talvez aonde em nossa mente, em nosso coração, as coisas não estão bem claras se é realmente isso que Deus quer para nós. Quando está no nosso coração aquele momento difícil, aonde nós sabemos em que caminho tomar, em que posição nós podemos realmente firmarmos os nossos pés. E aí nós vemos que João Batista, ele pede que os seus discípulos fossem até Jesus. Embora João Batista estivesse aqui num momento difícil e com toda certeza o seu coração estava angustiado pela morte que estava por vir, mas a maior questão não era o morrer. É claro que ele não queria morrer e também não queria passar por todo esse sofrimento que ele estava passando. Mas o que mais preocupava João Batista era se toda a sua vida teria sido em vão. Se toda a sua vida ele teria ensinado algo que ao chegar nos seus últimos dias ele visse que não era uma verdade. Talvez mesmo nós sabendo a nossa identidade em Deus, sabendo que o Senhor nos chamou, assim como a palavra de Deus veio a João Batista. Em algum momento da nossa caminhada pode ser que o nosso coração se sinta em dúvida a respeito do que Deus quer para nós. Nós podemos passar por algum momento com essa dúvida: será que realmente eu estou fazendo? Será que esse ministério talvez por algum momento pode parecer que não está dando os frutos que tinha que dar? Parece que Deus em minha vida não está rendendo aquilo que tinha que render, não está rendendo dentro da minha família, não está rendendo na minha vida. Talvez nem eu mesmo estou sabendo se essa voz que eu escuto é de Deus ou não é de Deus. E nós não devemos ficar buscando as respostas em que o nosso coração quer ouvir. Porque é muito fácil nós escolhermos as pessoas que vai dar a resposta que nós queremos ouvir. Mas nós devemos buscar a resposta em Deus. Assim como nós já lemos nesse texto de Isaías, capítulo 61, onde diz ali que o Messias era ungido para proclamar as boas notícias aos pobres, ao que tem o coração amargurado, liberdade aos cativos e libertação da treva aos prisioneiros. Aí nós vemos que Isaías também já fala de como seria o Messias, as coisas que o verdadeiro Messias faria. E como já disse, isso já foi escrito há 700 anos antes que João Batista e que Jesus nascesse. Eu gostaria de ler com vocês Isaías capítulo 35, do 1 ao 6. Isaías 35, do 1 ao 6. Aqui está falando a respeito da vinda do Messias. E o versículo 1 diz assim: o deserto e a terra ressequida se regozijarão, e o ermo exultará e florescerá como a tulipa. Aqui esse texto já começa dizendo o deserto. E nós vemos que a Bíblia diz que João Batista era a voz do que clama no deserto. Depois diz o deserto e a terra ressequida. Terra não é algo comum que tenha no deserto. No deserto tem areia e rochas. Mas aqui nós vemos falando a respeito do coração ressequido. Aquele que está passando por um momento de dificuldade e não tem a resposta do Senhor. E nós vemos que João Batista estava exatamente nesse momento, enquanto ele queria uma resposta de Jesus a respeito
de alguma coisa que fizesse sentido na sua vida. Versículo 2 diz: irromperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor e o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Era assim que João se encontrava. 4. Diga aos desanimados de coração, sejam fortes e não temam. Seu Deus virá com vingança divina, a retribuição virá para salvá-los. Essa era a pergunta de João Batista a Jesus. Então se abrirão os olhos cegos e se destaparão os ouvidos a surdos. Vou ler de novo o 5 e o 6 e queria que você prestasse muita atenção. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Isso é o que o Messias faria. Então os coxos saltarão como servos, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão do ermo e os riachos do deserto. João Batista, enquanto estava com todas essas dúvidas no seu coração, ele pediu para que os seus discípulos fossem até Jesus e perguntassem: Jesus, realmente você é Jesus? Ou nós devemos esperar um outro ainda que vai vir? E aí nós vemos o que Jesus responde. Na verdade, Jesus não responde. Seria mais fácil que Jesus falasse para eles, para os discípulos de João: sim ou não. Você realmente é o Messias? Era só Jesus falar: sim, sou eu. Ou eles perguntarem a ele: não, não sou eu. Seria uma resposta tão simples e objetiva. E que se Jesus respondesse: sim, sou eu, o coração de João Batista ficaria já tranquilo. E em nossas vidas podemos também estar buscando respostas em Deus e querendo que Deus nos responda sim ou não. Mas quando os discípulos de João Batista chegaram até Jesus e perguntaram: João pediu que nós viéssemos perguntar para você se realmente você é o Messias. Aí Lucas 7:22 diz: então ele respondeu, Lucas 7:21 e 22. Quando eles perguntaram, então, Jesus, naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, e concedeu visão a muitos cegos. E então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Não sei se você entendeu o que aconteceu nesse lugar aqui. Mas esse texto que nós lemos, quando Isaías fala o que o Messias vinha fazer, que ele vinha curar os coxos, que ele vinha aqui para que ele pudesse curar os que tinham enfermidades, para que os surdos pudessem ouvir, e tudo isso em que foi profetizado aqui no livro de Isaías, 700 anos antes que viesse o Messias, é a resposta que João Batista estava pedindo a Jesus. E Jesus, em vez de responder a João Batista, sim, sou eu, ou não, não sou eu, Jesus só não respondeu para ele: eu sou o Messias. Mas quando Jesus mostrou tudo aquilo, aqueles milagres para os discípulos de João Batista, e ele chamou então eles ali e falou: volte lá para João Batista e fale que os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, as boas novas são pregadas aos pobres. Ele estava falando para João Batista: João Batista, tudo aquilo que você pregou está acontecendo, então você não precisa se preocupar se eu sou Jesus,
eu sou o Jesus sim, eu sou o Messias, porque Isaías lá 700 anos atrás já tinha falado isso, mas agora Jesus está falando para João Batista, muito mais do que você querer saber que eu sou o Messias. Eu queria te dizer que Isaías, aquela mesma boca que diz que eu sou o Messias, é a boca que diz que você é o enviado de Deus, é a boca que falou que você é o mensageiro que vinha me anunciar, que vinha preparar o caminho para o Senhor. E sabe o que isso está dizendo? Ele não está só dizendo, ele não está afirmando sobre a identidade de Jesus, mas ele está reafirmando sobre a identidade de João Batista. E muito mais do que aquilo que Isaías disse lá atrás sobre quem viria anunciar o Messias. Mas muito mais lindo está quando João Batista estava começando ali o seu ministério também, por volta dos seus 30 anos. Quando nós lemos naquele texto que diz: a voz do Senhor veio a João Batista. Um dia a voz do Senhor veio a João Batista e disse quem ele era. Veio a voz de Deus e disse o que ele precisava fazer. E aí nós vemos que, baseado nessa voz que veio a João Batista, foi o que ele viveu todos os dias da sua vida. João Batista estava no deserto e Deus falou com ele sobre o que ele precisava fazer. Eu também tenho toda a certeza que, independente do momento difícil que você pode estar passando, ou da dúvida que tem no seu coração, João Batista estava no deserto quando a voz do Senhor veio sobre ele. Talvez hoje seja o dia em que você também se encontra no deserto. Talvez hoje seja o dia em que o Senhor está falando com você e a palavra de Deus está vindo sobre você. Mas também pode ser que a palavra já veio sobre você há muito tempo atrás, aonde Deus já confirmou em seu coração aquilo que Ele queria que você fizesse. Deus já firmou a sua identidade em você e falou a respeito do seu chamado e o propósito que Ele tem com você. Talvez você pode ser que isso aconteceu há muitos anos, pode ser que você estava no deserto, pode ser que você estava dentro de um bar, pode ser que quando veio a palavra do Senhor você estava com uma crise na sua família, pode ser que quando veio a palavra do Senhor você estava a um ponto de cair em adultério, ou mesmo depois que você caiu. Pode ser que a palavra do Senhor veio a você enquanto passava por um momento difícil financeiro, e um momento onde tinha uma enfermidade que parecia que não ia ter resposta. Assim como a palavra do Senhor veio a João Batista. Eu não sei em que momento da sua vida a palavra de Deus veio sobre você, falando o que você precisava fazer. Eu não sei em que momento que veio a palavra de Deus sobre você, aonde Deus revelou a você em seu coração o que você precisava fazer. E assim como a palavra de Deus veio sobre a vida de João, e ele foi buscar a resposta depois, no seu momento difícil, em Deus, em Jesus. E ele pôde ouvir a mesma voz que, quando veio a palavra do Senhor no deserto, a João, foi quando veio também quando ele estava dentro de uma cela, em um momento de dificuldade, e não sabia ali resolver essa crise em seu coração. Mas eu queria te dizer que essa mesma voz que um dia ele chamou lá atrás, é a mesma voz que hoje reafirma o seu coração. Fui eu que te chamei. Por mais que o seu coração possa estar atribulado com tantas situações,
E talvez a razão pode perguntar para você: será que é isso mesmo que eu devo fazer? Será que Deus me chamou realmente para isso? Sim, realmente Deus te chamou para isso. A sua vida até aqui não foi um engano, não foi um desperdício a sua vida e tudo que você fez para Deus até aqui. Mas hoje, Jesus mais uma vez quer falar a você: valeu a pena tudo que você passou. Vai valer a pena tudo que você vai passar. E quando chegar no seu último dia, não sei se, assim como João, vai ser um dia de alegria ou um dia difícil. Mas você vai poder se orgulhar e falar: Deus, eu cumpri com aquilo que você me pediu até o último dia da minha vida. Naquele momento em que meu coração vacilou e eu não sabia que decisão tomar, eu busquei a resposta no Senhor, e o Senhor falou: sim, realmente é isso que eu tenho para você. Para que a gente possa finalizar, eu gostaria de ler um último versículo, que é Lucas 7:23, que diz: feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. E você pode ver que a aspas fecha ali em minha causa. Ou seja, isso ainda Deus estava falando exatamente para João Batista. E depois de Jesus reafirmar ali tudo que as dúvidas de João Batista, com essa frase, Jesus estava dizendo para ele: João, você queria sair dessa cela, você queria que isso acontecesse da sua forma, mas descansa, eu não estou falando que você vai sair da cela, mas você esperava que eu te tirasse, e por isso essa dúvida veio ao seu coração, se eu era o Messias ou não, e se você realmente era o enviado. Mas então não faça que as coisas que você pensa que deve acontecer da sua forma, deixe-te escandalizar do Senhor. Não permita que, porque você acha que as coisas deveriam acontecer assim, faça você errar o propósito. Não é porque eu não vou te tirar daí, e você acha que eu deveria fazer, que eu não sou o Messias. Porque aquele que não sabe quem é Deus, também não sabe quem Ele mesmo é. Aquele que perde a sua referência no Senhor, perde a referência de si mesmo. E com isso entra essa dúvida em nosso coração. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento, para que nós estivéssemos orando. Senhor Jesus, Pai querido, eu quero nessa manhã, Senhor, nesse dia, agradecer, Pai, porque é muito mais do que nós esperamos, pedimos ou pensamos. Aonde hoje nós podemos entender que não foi nós que escolhemos o Senhor, mas um dia o Senhor escolheu a cada um de nós, aonde nós estávamos, Senhor. Talvez dentro de uma igreja, ou talvez muito longe da sua presença. Lá o Senhor escolheu a cada um de nós. Pai, e aquela mesma voz que um dia nos chamou para realizarmos os grandes feitos através da sua obra, Pai, é a mesma voz que hoje acalma o nosso coração nos momentos de dificuldade. Pai querido, eu quero te pedir nesse dia, Senhor, se qualquer um de nós, dos seus filhos, Senhor, ou ainda porventura em um futuro, nós vamos também ter o nosso coração em dúvida a respeito da sua voz, Pai, que nós possamos sempre buscar a resposta no Teu Espírito Santo, porque a sua voz, a sua palavra, Senhor, não é como a de um homem ou a de um pregador que hoje pode pregar alguma coisa e amanhã fazer ao contrário daquilo que pregou, mas a sua voz, quando um dia nos promete alguma coisa, até o último dia da nossa vida, Senhor, a sua palavra será a mesma. O desejo do seu coração não é aquele que se arrepende, Senhor. Os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós não é aquele que volta atrás, mas justamente é aquele que a cada dia, Senhor,
reafirma o nosso caráter em Ti. A cada dia a nossa identidade reafirmada no Senhor. Pai, que o nosso coração não possa nos enganar a respeito de que nós queremos saber de que forma o Senhor vai agir em nós e através de nós. Que não seja o nosso coração que vai julgar, Pai, se o Senhor está conosco ou o Senhor não está conosco. Que não seja, Pai, as nossas emoções o guia, Pai, que nos determina o que nós devemos fazer. Assim como o coração de João Batista nesse momento se encontrava duvidoso, Pai. Mas a Sua palavra é aquela que não deixa dúvida. A Sua voz, Pai, é aquela que entra em nosso coração como a espada, Senhor, que divide ossos, medulas. A Sua palavra é justa e reta, Pai, que entra em nossas vidas, que entra em nosso coração e não deixa nenhum tipo de dúvida. Pai, se qualquer um dos Teus filhos, Pai, possa estar passando por um momento de dificuldade em suas emoções, em sua identidade, Pai, que esteja buscando uma resposta do sim ou não, que muito mais do que o sim ou não, a resposta possa ser assim como Jesus fez com João Batista, que possa reafirmar a nossa identidade, que possa nos mostrar, Senhor, que aquela mesma voz que soprou há tempo atrás em nossos ouvidos, em nosso coração, seja a mesma voz que hoje, Pai, renova a Sua aliança conosco, que seja a mesma voz, Senhor, que hoje firme em nossas vidas. Sim, filho, fui eu que te chamei. Sim, filho, fui eu que te separei para isso. Não deixa o seu coração ser atribulado pelo o que hoje está acontecendo em sua vida, mas guarda o seu coração. Não permita que nos momentos difíceis possa mudar os seus princípios, assim como João Batista, mesmo enquanto estava dentro da cadeia, continuou reafirmando que o que Herodes fazia era pecado. E o medo de João Batista não era, o maior não era morrer, mas era não viver aquilo que Deus tinha para ele. Pai, em nome de Jesus, sela o nosso coração com a Sua presença, com o Teu Espírito Santo. E assim como depois de João Batista veio aquele que nos batiza com o Espírito Santo, sela, Pai, o nosso coração na Sua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, todo tempo é bom. Justiça está em Ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, todo tempo é bom. Justiça está em Ti. Teu amor é pra sempre. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que palavra, irmãos, que revelação. Eu tenho certeza que você foi grandemente abençoado nesta manhã, nesse dia. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor já fez aí na sua vida. Eu quero finalizar orando por você e convidando você para terça-feira, o nosso Tadel pelo Zoom vai ser uma bênção muito grande. Também participe conosco dos nossos life groups. Se você ainda não está congregando em um life group, em uma célula, né? Pode entrar em contato conosco, que nós queremos te ajudar, indicando uma boa célula, um bom life group para você, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos finalizar. Eu quero finalizar orando por você. Talvez você esteja enfermo ou com muitas dúvidas sobre quem realmente você é, ou dúvidas sobre Jesus. Jesus é o ontem, o hoje
e será para sempre. Olha só, se alguém falou uma frase muito forte, ele disse: se você quiser duvidar, duvide das suas dúvidas, mas não duvide da palavra de Deus. A palavra de Deus permanece para sempre, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Pai Celestial, eu oro, meu Deus, eu oro pela tua igreja, eu oro pelo teu povo, eu oro por essa pessoa que talvez esteja enferma, precisando, meu Deus, de uma intervenção sobrenatural do Senhor. Eu oro por ele, eu oro por ela. Eu declaro, meu Deus, o teu povo restaurado, curado, cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus abençoe e proteja grandemente o seu lar. Em nome de Jesus. Você é demais. Você é mais que vencedor. Deus está fazendo uma grande obra, mas tudo isto é só o começo. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Aleluia.